primeiro que tudo, um dado que eu acho, deixa ter a sua ironia, por causa de responder de alguma forma aos posts do blog do Vital Moreira dos últimos dias e ao próprio Rui Tavares. No fim ele tinha dado o Vital Moreira muito preocupado, achava que não se podia somar os votos do PSD e do CDS na Madeira com os votos da AD no continente, porque era diferente, não era a mesma coisa e não sei o que mais. Bem, tudo somado, tudo contado, tudo contabilizado, ao contrário do que aparecia naqueles quadros. Ele até achava que não se podiam somar, aquilo que os órgãos de informação estavam a fazer, que era somar os votos todos, e portanto para não haver confusões, e que, porque é que ele fazia isso? Porque se não fizeres isso, se tirares fora a Madeira, os votos só da AD naquela altura, a AD ficava atrás do Partido Socialista. Agora ficou à frente. Com a imigração passou, não é por muito, é por 2.000 votos, mas ficou à frente. Portanto, ficou à frente também em deputados, ficou à frente em tudo, digamos assim. Isto é só um detalhe, não é muito importante. O que é importante nos votos de imigração, na minha perspectiva, são duas coisas. Primeiro, duplicou praticamente o número de eleitores que decidiram participar. Nós tivemos 133 mil votantes em 2022 e ontem tivemos... 133 mil e ontem tivemos... Olha o nós microfone, soubemos que ontem tinham sido 333 mil. Portanto, não é um bocadinho menos do dobro, mas é quase o dobro. Problema. 21,56% de votos nulos. É uma barbaridade. Não, perdão, 36,68%. Os números, esta página da CNE está difícil. Bem, 36, portanto, mais de um em cada 3 votos foram anulados. O que é muito mais do que há 2 anos. Há 2 anos, sobretudo na votação na Europa, o número de votos nulos tinha sido muito baixo. Isto indica claramente que há um problema e que esse problema tem que ser enfrentado. A forma como nós pedimos aos nossos imigrantes para votar confunde-os. Não é normal que 1 em cada 3 pessoas se engane. Não é normal. Portanto, alguma coisa tem que ter acontecido. Dito isto, é muito relevante o que aconteceu com o Chega, sobretudo em 2 países, ou 3 se quiseres, que é Suíça e Brasil. O resultado mais impressionante é a Suíça. Na Suíça, dos votos, tirando os votos nulos, o Chega teve mais de 50% dos votos. Sozinho teve mais que os outros partidos todos juntos. Sim, anda ela, mais ou menos ela por ela. O que é um resultado absolutamente impressionante, não é? Portanto, metade dos eleitores na Suíça votaram no Chega. É isto que está aqui em causa, portanto, não é apenas a soma do PS e do PSD, é a soma do PS, do PSD e dos outros partidos. Portanto, é um resultado mesmo muito, muito impressionante e que nós temos que tentar lê-lo. Não foi assim nos outros países todos da Europa, houve variações significativas. O Partido Socialista ganhou em alguns, França, Alemanha, Reino Unido, a AD ganhou noutros, por exemplo, aqui ao lado em Espanha. E eu creio, não exagerar se disser, e o Chega também ganhou no Luxemburgo. Eu creio que... no Luxemburgo... Não foi uma defesa tão grande. Não, o Chega teve 19,61, a AD 14,27 e o PS 12,97. Portanto, não é uma disparida. Não é uma situação como a Suíça. A interpretação que me parece fazer algum sentido é, primeiro, a nossa imigração nestes diferentes países não tem o mesmo retrato sociológico, digamos assim. A imigração no Reino Unido, na Bélgica, por exemplo, na própria Alemanha, na própria França, além de, por exemplo, nestes países ser mais antiga, tem, e talvez a imigração mais sofisticada seja aqui ao lado em Espanha, onde há pouca imigração económica, e portanto a forma como as pessoas votam pode ter a ver com isso. E estarem em gerações... gerações diferentes. No fundo, um pouco o que se passou cá. Os mais novos e os mais humildes tendem a votar mais no Chega do que os mais educados e os que têm maior nível de vida. Quer dizer, isto não explica tudo, mas ajuda a compreender.
No caso da Suíça, haverá um outro fator que tem a ver com política, com o trabalho político de um senhor chamado Medeiros, foi candidato pelo Chega, aqui até numa lista, não sei qual, foi eleito deputado, mas não pela Suíça, mas que chegou a fazer parte de um partido suíço, a ser conselheiro municipal numa autarquia suíça, portanto é alguém que tem muita influência entre a comunidade imigrante da Suíça. Sendo que, eu acho que este aspecto também é bastante relevante, se houve uma grande subida do número de votos em quase toda a Lada, na Suíça é muito impressionante, porque tínhamos tido 21 mil votantes há 2 anos e agora tivemos quase 50 mil. Portanto, é 2 vezes e meia. 2 vezes e meia, uma percentagem de votos nulos brutal, 1/3 também, e de facto uma grande diferença para o Chega, quer dizer, que tem aqui um resultado. Basicamente, os votos na Suíça dividem-se há 3 grupos: 1/3 de votos nulos, 1/3 de votos no Chega, 1/3 de votos nos outros partidos, todos. Pronto. E digamos, com estas 2 explicações principais, agora, Helena, lê lá a nosso ouvinte. É grande, eu não vou ler tudo, mas ele diz: sou engenheiro militar, a minha esposa é enfermeira num dos melhores hospitais do mundo. Era enfermeira no IPO de Lisboa. Na Suíça a comunidade portuguesa é bem recebida e fruto da imigração de jovens, grande parte já com formação superior, muitos já ocupam cargos de direção intermédia e superior em empresas e organismos públicos na Suíça. Sim, é verdade, somos a favor da imigração controlada, como quer o Chega para Portugal, e não da forma vergonhosa que existe em Portugal. Na Suíça, a lei da imigração é igual para todos. Quem chega à Suíça tem 3 meses para apresentar contrato de trabalho, habitação de dimensão de acordo com o seu agregado familiar e ter rendimentos compatíveis com a dimensão do seu agregado familiar. Se cumprir estes requisitos, passa para o nível seguinte de permissão de residência durante 5 anos, em que terá que manter as mesmas condições. No fim destes 5 anos, o imigrante tem que comprovar que mantém as condições iniciais e que só beneficiou de apoio social por motivo de doença ou desemprego involuntário de curta duração e não apresenta dívidas. Na Suíça há lista de devedores. Caso contrário, não há renovação de permissão de residência. Portanto, a imigração, ele depois continua e diz: a imigração portuguesa na Suíça é cada vez mais de pessoas licenciadas. A comunicação social suíça deu muita importância à admissão do primeiro-ministro António Costa devido às suspeitas de corrupção, sendo notícia de abertura durante dias em canais de televisão e de rádio. O programa político do Chega esteve bastante exposto na comunicação social e, devido a esse facto, foi bastante escrutinado pela comunidade. Portanto, na Suíça, o Chega é considerado de centro, e depois agora aqui abreviando, algumas das medidas defendidas pelo Chega funcionam na Suíça, como prisão perpétua, castração química, imigração regulada, nacionalidade regulada, a existência de milhares de pessoas que chegaram à Suíça com passaporte português, que não falam português, nem francês, nem inglês, nem alemão, devido à fraca regulação na obtenção de passaporte português, e que obtêm nacionalidade portuguesa automaticamente e chegam à Suíça à procura de apoios sociais, aproveitando o facto de terem nacionalidade portuguesa, envergonha a comunidade portuguesa. A limpeza promovida pelo SNS ao impedir os imigrantes terem médico de família em Portugal e exigirem o pagamento desses cuidados caso necessitem de cuidados médicos em Portugal. E depois ele vai, depois ainda apenas para cá, a legislação do mais habitação causa bastante preocupação aos imigrantes. Muitos mantêm em Portugal a sua habitação e as habitações herdadas, e com a legislação socialista muitos receiam que as suas casas sejam, entre aspas, nacionalizadas. E para finalizar, não existiu na Suíça nenhuma campanha do Chega, é apenas o sentimento comum. Portanto, estão aqui elencadas algumas das razões. Portanto, eu acho que entre todas as razões que tu apontaste, acho que há uma que é muito relevante e que queria chamar a atenção, porque tem a ver muito com a forma como nós muitas vezes discutimos estes assuntos, que é aquilo que na Suíça é normal, é lei, acontece, e que há um discurso em Portugal que tende a apresentar isso como sendo soluções tipo, sei lá, século XIX. Medievais, não é? Soluções medievais. Por exemplo,
A maior parte dos países na Europa tem, eu não defendo a prisão perpétua, agora a maior parte dos países da Europa tem prisão perpétua. Quem não souber disso, acha que isto é uma coisa extremista, mas não é, é regra. Quer dizer, é quase regra, é normal, ninguém vê isso. A castração química, que eu não defendo, acho até mesmo uma medida um bocado muito complicada, é aplicada em muitos países, a Suíça é um exemplo, mas, por exemplo, aqui ao lado em Espanha chegou a ser proposta pela extrema-esquerda, pela esquerda radical, pelo Podemos. Portanto, a imigração, de facto, é um tema que eu acho que, por enquanto, não foi de grande tema de campanha, mas vai começar a ser mais tarde ou mais cedo, como foi em todos os países. E nós não podemos achar que qualquer tentativa de regular a imigração, que, aliás, é comum ao Chega, à AD e à própria iniciativa liberal, é muito contrária a esta ideia de que as pessoas chegam aqui sem contrato de trabalho, vão a uma junta de freguesia, pedem um atestado de residência, mesmo que estejam a viver 300 no mesmo apartamento, e a seguir tudo tem que ser legalizado. Não é essa a regra, eu diria que em nenhum país. E em todos os países onde as regras são violadas, isto cria problemas. Boa parte do Brexit não foi por causa da União Europeia, foi por causa da imigração. Depois as coisas a seguir não estão a correr nada bem, porque apesar de dizerem que a Inglaterra ia para o buraco e que ninguém mais queria ir para lá, o que é facto é que a travessia até agora não se atravessa só de bote da Líbia para Lampedusa, também se atravessa de bote do Canal da Mancha, não é? Portanto, eu acho que essas indicações, portanto, aquilo que nós aqui apresentamos como sendo o opróbrio absoluto relativamente ao Chega ser legislação que existe noutros países europeus, ajuda a perceber como é que algumas pessoas vão reagindo. E já agora, há duas ou três coisas, eu acho que as coisas que eles dizem sobre a habitação, ele nem diz tudo, porque há muitos imigrantes que, como têm às vezes dúvidas sobre qual é o regime de segurança social que no fim vão ter, aplicam as poupanças em casas para arrendar e fizeram isso historicamente e continuaram sempre a fazer, e portanto têm receio do que é que possa acontecer. Portanto, havia muitos construtores civis, digamos assim, que investiam para vender casas a imigrantes para eles arrendarem, portanto, para terem um pé de meia para a sua velhice, e portanto, tudo o que seja contra, que perturbe isto, que causa muita perturbação entre os imigrantes, entre a imigração. E há aqui também esta questão, que aqui não teve quase notoriedade, depois disse que ia ser corrigida, mas foi uma polémica assim logo arrumada na gaveta, mas que, do ponto de vista de quem está imigrado, portugueses que estão imigrados, poderá ter tido um grande impacto, que foi aquilo que para nós chamamos de limpeza dos ficheiros do SNS, mas que eles veem como uma retirada, uma expulsão daquilo que é um serviço que para os portugueses quer dizer, é essencial e é central, não é? A ideia de podermos ir a um hospital, a um centro de saúde e que somos atendidos. Portanto, aqui isso pode de facto ter tido. Nós não valorizamos, porque é claro que as coisas têm uma leitura diferente do sítio onde estamos, não é? Se olharmos para uma paisagem, nós não a vemos todos de igual modo, porque ela muda consoante o local onde nós estejamos. E é curioso este ouvinte que resolveu fazer aqui esta explicação. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia que a demissão do primeiro-ministro António Costa tinha tido notoriedade na Suíça, provavelmente porque há lá muitos portugueses imigrados, os canais suíços deram algum destaque a isso. Sim, são alguns fatores que ajudam a explicar então esses resultados, porque quando estamos a falar na Suíça, José Manuel, como dizias, mais de metade dos eleitores que votaram no Chega. Bem, metade não, é essencialmente metade. Bem, isto é o que se passou, enfim, com muitos eleitores da imigração. Eu devo dizer que quando vi os resultados das eleições, penso logo aqui disse que era possível que o resultado fosse este. Portanto, se acontecesse mais ou menos o mesmo que tinha acontecido cá, em termos de transferências de voto e mais participação, provavelmente o Chega ia conseguir eleger 2. Eu não tinha ideia que o Chega pudesse vencer na Europa, mas não era preciso vencer, bastava-lhe ficar em segundo. Portanto, não tinha essa ideia, mas bastava ficar em segundo, sendo que se ficar em segundo com mais de metade dos votos do primeiro, não é? Portanto, se não aconteceu o que aconteceu há 2 anos, quem ficou em primeiro tinha mais do dobro dos votos do segundo, que era o PSD, e elegeu os 2 deputados. Portanto, achei que isto era
provavelmente ia acontecer. Acho que a expressão do que aconteceu dá-nos um retrato que, para todos os efeitos, é diferente do retrato, olha, do Algarve, onde o Chega também venceu, ou de alguns concelhos onde o Chega venceu. Foram razões diferentes, complementares, mas diferentes, e as explicações simplistas de género. No Brasil foram as campanhas de Bolsonaro, são apenas isso, simplistas, e tentar não ver onde é que está, não ver a realidade. Não ver a realidade, às vezes é muito conveniente não ver a realidade. Dito isto, vamos para o futuro. Sim. Mas para o futuro, até porque já me estou a alongar. Relativamente ao futuro, de facto, nós temos aqui hoje um podcast e um artigo que abre o site sobre as dificuldades de Luís Montenegro. Não há dúvida que ele vai ter muitas dificuldades e tem agora um enorme desafio, que é formar o seu governo. Mas eu diria que neste momento todos os três primeiros partidos caminham sobre gelo fino, não é apenas Luís Montenegro que caminha sobre gelo fino, porque a situação é indiscutivelmente volátil, digamos, a fidelidade dos eleitores aos seus partidos está numa fase muito crítica e Montenegro tem coisas que jogam a favor dele e outras que são complicadas. O que é que joga a favor dele e que tem, na minha perspectiva, nem sempre é muito valorizado? Joga a favor dele uma coisa que toda a gente diz: há dinheiro nos cofres, portanto ele pode rapidamente fazer algumas coisas que não foram feitas, tem que fazer com cuidado, porque o dinheiro não é infinito, não é? Mas há dinheiro, não é a mesma situação que o PSD encontrou em 2002 e em 2011, em que, por simplesmente, não havia dinheiro nenhum. Portanto, e de repente tudo o que estava previsto não se pôde concretizar. Aparentemente não é essa a situação, pode haver orçamentalmente 2 ou 3 coisas a que é preciso dar cuidado, dar atenção. Primeiro, o que foi feito no final do ano passado para cair abaixo dos 100% da dívida, por razões mais políticas do que económicas e financeiras, tem que se ver se isso tem alguma consequência negativa. Há quem diga, mas será marginal, mas importante, foi uma coisa que disse aqui já num programa Nogueira Leite, uma vez que veio aqui a um contracorrente, que é o bónus orçamental da inflação não vai continuar. Portanto, não vai continuar e, portanto, isto não vai ser um caminho fácil daqui para a frente e, portanto, é preciso ter cuidado. A outra coisa que tem sido pouco referido, e eu próprio só agora nos últimos dias, depois de perceber algumas reações de algumas pessoas, é que entendo que talvez seja um fator que joga a favor de Montenegro e do PSD, eu estava convencido que uma situação que nunca imaginei que fosse tão instável como esta, e tão apertadinha como esta, uma situação deste género criaria sempre a expectativa de um governo de curta duração e, portanto, a ideia de que só aceitariam ir para o governo pessoas que não tivessem que interromper carreiras académicas, que não tivessem que sair de empresas, que não tivessem outras vidas, no fundo, e que isto seria um governo de aparachiques. Talvez influenciado pelo que foi o último governo de António Costa, talvez influenciado por aquilo que às vezes acontece no final dos períodos governativos, em que os primeiros ministros se queixam muito, não conseguem encontrar ninguém que aceite ir para os governos. Eu tenho a sensação de que há, numa parte das elites portuguesas, a percepção de que, se forem desafiadas, não podem dizer que não. Portanto, e que a altura de... Quer dizer, e até o facto de, por exemplo, poderem ser só 2 anos, até é capaz de dizer, são só 2 anos. A reação seja mesmo essa, são só 2 anos. Depois volta à minha vida. A sensação de necessidade de mudança e a sensação de urgência dessa mudança. E que isso, numa parte das elites portuguesas, aquela parte que se identifica mais naturalmente com o PSD, não tem que sequer que se identificar muito com o Luís Montenegro, mas que se identifica mais com o PSD, ou com o centro-direita, ou inclusivamente, eu acho que há pessoas que podem se identificar até com a iniciativa liberal, não têm que ser filiados, têm que estar naquela área, podem ter colaborado em uma outra coisa, estar no Instituto Mais Liberdade, sei lá, coisas desse género, estarão mais disponíveis do que eu imaginava e se lhes fizerem assim, se estalarem os dedos, eles vêm. Porque às vezes nós achamos que isso não acontece e ficamos surpreendidos, às vezes fiquei surpreendido, mas como é que ele aceitou?
lembro de alguns ministros, até chamados por Passos Coelho, a meio do caminho, portanto, só para 2 anos, já para os 2 anos finais, não sabia o que é que vinha a seguir. Toda a gente achava que nessa altura só podia vir uma derrota eleitoral, depois aconteceu o que aconteceu. Lembro de pessoas que foram chamadas que até estavam fora do país e que vieram. E vieram na hora. Ele telefonou e eles disseram logo que sim, ou mais ou menos isso. Continuando a citar o António Nogueira Leite nesse programa, achas que ser ministro ainda não é cadastro? Pode ser currículo nesta situação. Quer dizer, não é por ser currículo. Não é por ser currículo, acho que isso é hoje em dia. A possibilidade de poderes fazer alguma coisa. Mas é a ideia de que tem que se fazer alguma coisa. Tem que se fazer alguma coisa, as pessoas andam a escrever, andam a estudar, andam a dizer coisas sobre isso, e de repente tem essa possibilidade. E a possibilidade pode ser curta, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer amanhã. Portanto, daquele género temos que aproveitar, temos que tentar. Temos pelo menos que tentar. E depois, acho que, quer dizer, dizendo isto, e há algumas pessoas que estão, por exemplo, ligadas à universidade, dão uma a percepção de que entre os colegas, digamos assim, se alguém lhes disser vem, eles vão. Mas nota que para algumas pessoas, imagina... Eu não sei se vai haver essa capacidade do lado de Montenegro, que é uma história diferente, atenção. Isto vai dizer que isto é possível, agora se ele vai querer isto, porque agora, deixa-me só, eu estou pretendo falar e tenho que só dizer uma coisa para acabar. Sim. Pronto, que é isto. Eu acho que o próximo governo tem, que, na minha perspectiva pelo menos, mas eu não estou lá a fazê-lo, tem que equilibrar a parte que é mais de combate político, porque vai ser um governo em que vai ter que negociar muito e combater muito e programar muito e controlar muito a informação que sai do executivo e, portanto, ter alguém que o PSD habitualmente é pouco competente, é preciso dizer que é pouco competente, tem sido pouco competente, mas que agora estão estão a fazer aquilo aparentemente bem, não é? Portanto, estão a controlar a informação, estão a controlar os ciclos, estão a fazer essas coisas. Quase nem se percebe exatamente. E, por outro lado, tem que mostrar de alguma forma ao país que aquilo não é só um governo do meu núcleo duro. Portanto, que conseguiram ir buscar nomes.